Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, meus irmãos, abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler versículo 30 ao versículo 33. Atos, capítulo 16, versículo 30 ao versículo 33. Todos acharam? Convido os irmãos a estar de pé, os que podem, em reverência à palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós glorificamos, Pai, o Teu nome, por esse momento, Senhor, de oração, de louvor, de comunhão, na Tua presença, no corpo de Cristo. Por isso, Pai, receba a nossa glorificação, o nosso louvor. E pedimos, meu Deus amado, que o Senhor continue conosco e que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações nesta noite para guardar a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Vamos passar a ler, meus irmãos. Minha Bíblia é revista e corrigida. Pode ser que destoie aí a linguagem, né? A tradução. Atos, capítulo 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar? Meus irmãos, eu li apenas 3 versículos, e os irmãos disseram: o pastor vai ser objetivo, o pastor vai ser rápido, prático, né? Mas eu peço aos irmãos a licença para que os irmãos abram a sua Bíblia no capítulo 15, um capítulo anterior, capítulo 15, no versículo 36, porque nós vamos falar, meus irmãos, não de toda a segunda viagem missionária de Paulo, não toda, mas o início dela, como ela foi se formando, como o Senhor foi conduzindo a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E para a gente compreender o início da segunda viagem missionária, é necessário, meus irmãos, compreender que houve a primeira, no capítulo 13, capítulo 14, os irmãos de Antioquia, os irmãos separaram Paulo e Barnabé para essa viagem missionária, passando por toda a Ásia, pregando a palavra. E meus irmãos, no capítulo 15, houve a necessidade de uma reunião dos apóstolos, anciãos, porque os judaizantes, judeus que se diziam ser cristãos, se convertiam ao cristianismo, mas que queriam manter as tradições judaicas, a circuncisão, por exemplo, nos homens, alguns ritos judaicos da lei do Antigo Testamento, não entendiam a salvação pura e simplesmente na graça do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses judeus, meus irmãos, durante a primeira viagem de Paulo e Barnabé, após a primeira viagem, esses judeus passavam em todas as igrejas tentando despregar o que Paulo e Barnabé tinham pregado.
Então os apóstolos, no capítulo 15, se reúnem, o concílio de Jerusalém, e eles determinam, meus irmãos, algumas regras, o que exigir daqueles que não eram judeus, a igreja gentílica, os gentios que eram de outras nações, que se convertiam ao cristianismo, e eles determinaram algumas regras que os judeus não poderiam, meus irmãos, continuar aplicando a lei, aplicando a circuncisão, aplicando a guarda, a obrigação da guarda do sábado, por exemplo. Então, essa reunião foi muito importante no capítulo 15, e no término desse concílio, dessa reunião dos apóstolos e anciãos, eles determinam que Paulo e Barnabé novamente retorne todas a Ásia, as igrejas, levando essa carta, levando essas orientações para todas as igrejas, aonde a salvação é a pergunta, que o carcereiro vai fazer a Paulo e Silas: o que eu posso fazer, o que é que eu faço para me salvar? Então, a resposta de Paulo, meus irmãos, já estou pregando começando do fim, eu estou começando do final, mas não se preocupe, a resposta, meus irmãos, de Paulo e Silas foi algo tão simples. Eu acho que ele esperava muitas coisas, ele esperava algo muito difícil, muito complicado para se salvar, mas para ele não havia nada de complicado, mas sim para quem? Para Jesus, porque o preço, meus irmãos, a salvação, ela é pela graça, como Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele vai falar que a salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que o homem não se glorie. Os judeus se gloriavam de guardar a lei, de guardar o sábado, de ser circuncidado, ter uma aliança com Deus, mas a salvação não é pelas obras, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Para o carcereiro só precisava o quê? Foi o que Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. É crer, é pela graça, mediante a fé. Mas esse preço que o carcereiro não pagou, esse preço que Paulo e Silas não pagaram, Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Foi o preço de sangue, louvor que os irmãos acabaram de cantar aqui nessa noite. E nós vamos, meus irmãos, entendendo como inicia agora a segunda viagem missionária de Paulo, que seria, junto com Barnabé, no capítulo 15, no versículo 36, vai falar algo, meus irmãos, que parte o nosso coração. A separação entre Paulo e Barnabé. Olha só, Barnabé foi o homem, meus irmãos, que deu mais assistência a Paulo, quando Paulo se converteu. Foi ele que apresentava Paulo aos irmãos, aos cristãos. Os cristãos tinham medo de Paulo, porque Paulo era perseguidor da igreja. E Barnabé foi um dos homens que o apresentava, insistia com os irmãos para que os irmãos ouvissem a Paulo, que Paulo tinha mudado de vida, que Paulo era nova criatura, que Paulo não era mais perseguidor da igreja. E meus irmãos, e depois de longos anos de caminhada e de amizade ali, de comunhão, eles se separam. Barnabé e Paulo, eles iam para a segunda viagem missionária de Paulo, iam juntos. Mas aí, antes de sair, a Bíblia diz no versículo 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas,
partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, e confirmando as igrejas. Então olhe só, meus irmãos, que algo triste, né? Paulo se separa de Barnabé, Barnabé se separa de Paulo, por causa que Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo não permitiu na segunda viagem, porque na primeira viagem, no capítulo 13, meus irmãos, os irmãos vão entender, capítulo 13, no versículo 5, os irmãos vão entender que João Marcos foi na primeira viagem, com Barnabé e Paulo, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. João Marcos era cooperador. João, o nome judeu dele, e Marcos, o nome romano. Então ele era cooperador de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Mas no versículo 13, do capítulo 13, que o pastor Rony gosta muito, capítulo 13, versículo 13, diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, o lugar aonde Marcos vai abandonar Barnabé e Paulo, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Meus irmãos, foi isso que Paulo, na segunda viagem, Paulo disse: não, se ele nos abandonou, se ele não resistiu à primeira viagem, se ele não resistiu a essa viagem que é muito cansativa, a oposição dos judeus, dos judaizantes, os judeus que se diziam cristãos, mas que queriam guardar a lei, era uma perseguição muito grande, meus irmãos, muito ferrenha, dentro das sinagogas. E, por certo, João Marcos não suportou essa batalha, essa luta, porque anunciar o evangelho, meus irmãos, não é uma coisa romântica, não tem nada de romântico. Missões, pregar o evangelho, salvar vidas. Meus irmãos, Jesus, para nos salvar, o que teve de romântico? Jesus deixou a sua glória, se fez homem, nasceu em Belém, se criou em Nazaré, a aldeia mais pobre, filho de carpinteiro. As pessoas não criam nele lá, fez longas caminhadas, frio, passou frio, sede, fome. Meus irmãos, rejeição, espancamento, humilhação, a morte de cruz. Meus irmãos, salvação não tem nada a ver com romantismo. Missões, salvação não tem nada a ver com coisa colorida. Salvação, meus irmãos, tem a ver com derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus, meus irmãos, nos mostrou quão árduo era pregar o evangelho, como era sério pregar o evangelho. E quando Paulo diz: Barnabé, João Marcos não vai conosco, foi duro para Barnabé. Mas o que é que Paulo estava mostrando ali? Que Paulo não perdoava João Marcos. Paulo tinha um coração duro, era isso? Paulo tinha um coração duro. Meus irmãos, eu entendo, e nós vemos na palavra, que era a seriedade do evangelho. Quem está em uma missão, meus irmãos, era a segunda missão de Paulo, as viagens eram perigosíssimas, e eles tinham que anunciar o evangelho. Paulo sabia o que lhe estava preparado para ele, era sofrimento, era perseguição, era luta, e ele disse: eu não posso levar em uma missão uma pessoa que eu não confio. Você levaria em uma missão importante alguém que você não confiaria, alguém que lhe abandonou, alguém que lhe deixou na metade do caminho? Então Paulo mostra a seriedade, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a pregação do evangelho, a grande comissão, Mateus 28, os últimos versículos de Mateus 28, Jesus vai dar uma missão para a igreja, é a grande comissão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho do reino a toda criatura. Então, essa missão foi dada a toda a igreja. Essa missão não é só dos pastores da UBPC, essa missão não é só dos pastores que você conhece, essa missão não é só dos pregadores de púlpito, essa missão é de toda a igreja, essa missão é de todos nós. Agora Paulo, meus irmãos, ele entendia essa missão
algo muito específico, porque Paulo, ele foi separado para isso. Paulo tinha uma missão específica, desde a conversão de Saulo, no capítulo 9. No capítulo 9, meus irmãos, os irmãos vão ver, no capítulo 9 de Atos, no versículo 15, os irmãos vão ver quando Jesus aparece para Saulo, Saulo respirando ameaças contra o povo de Deus, querendo prender, querendo maltratar, querendo, acabar com o cristianismo. Aí no versículo 15, disse-lhe porém o Senhor disse a Ananias, profeta Ananias, porque Ananias não queria ir. Os irmãos vão entender isso. A soberania de Deus, nós vamos falar sobre a soberania de Deus, estamos falando da seriedade de pregar o Evangelho. Disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias estava olhando e dizendo, como um homem perseguidor da igreja, o homem, meus irmãos, que incentivou o apedrejamento do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. As pessoas que apedrejavam Estevão depositavam as vestimentas aos pés de um mancebo chamado Saulo. Ele respirava ameaça. Nesse momento ele estava indo perseguir a igreja em Damasco. E, meus irmãos, ele tem essa experiência com Deus, e Ananias não consegue enxergar em Saulo um vaso, mas o oleiro, o nosso oleiro, na mente do oleiro, já estava projetado o quê? Ele será para mim porque na mente do oleiro o vaso já existe. Antes de você existir, Deus já sabia, meus irmãos, o formato do vaso que você seria. Para que Deus ia te usar nessa terra? Ele já sabia, na mente do oleiro, na mente de Deus, ele já sabia. Ele será, vai Ananias, porque ele será para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo sabia da seriedade, meus irmãos, de se pregar o Evangelho. Mas nós vamos ver também que Paulo, lá na frente, escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele vai fazer menção de João Marcos. E ele vai dizer, meus irmãos, que me traz João Marcos, porque ele me é útil no ministério. Então Paulo ele deu uma segunda oportunidade, porque Deus, ele é o Deus que nós servimos, é um Deus de oportunidades. Ele deu oportunidade a Adão e Eva, ele deu oportunidade para mim e para você, oportunidade de arrependimento. Ele deu oportunidade nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, ele deu oportunidade. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. E, meus irmãos, e Paulo ele sabia da seriedade, meus irmãos, de se pregar o Evangelho. Por isso que ele não leva João Marcos, mas depois ele mostra sendo compassivo e mandando Timóteo levar João Marcos até ele. Ele já estava velho, já estava com mais idade, e ele manda Timóteo levar João Marcos com ele, porque João Marcos seria muito útil para o seu ministério. E foi João Marcos, meus irmãos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Então vejam, meus irmãos, como é importante a segunda oportunidade. Mas guarde uma coisa no seu coração: a pregação do Evangelho não é brincadeira. A pregação do Evangelho é algo sério, é algo importante, e Paulo mostrou isso aqui. É muito sério. Eu fui chamado, eu sou um vaso escolhido, eu tenho que anunciar o nome de Jesus entre os gentios, eu tenho que anunciar o nome de Jesus em todas as nações. O anúncio do Evangelho não era só para Paulo, para Silas, para Barnabé, para Timóteo, para João Marcos, não é só para os pastores da UBPC. O anúncio do Evangelho é para todo crente em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, e Paulo começa a segunda viagem missionária dele dessa forma. Ele não vai com Barnabé, Barnabé vai para Chipre com João Marcos, e Paulo vai com Silas na segunda viagem missionária. E ele, no capítulo 16, versículo 1, nós vamos aqui
E nós vamos ver, meus irmãos, o encontro de Paulo com Timóteo. E chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. A mãe de Timóteo era judia, crente, mas o pai era grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que esse fosse com ele. João Marcos não foi com Paulo dessa vez, mas quando Paulo chegou em Listra e Derbe, em Icônio, quando ele chegou ali e ele viu aquele jovem de 16, 17 anos e todos os crentes ali da cidade dizendo: esse jovem é uma bênção, esse jovem ele tem um espírito, ele tem uma alma missionária, esse jovem ele ama o Evangelho, ele ama o Senhor Jesus. Deram bom testemunho, porque o testemunho que serve, meus irmãos, não é o de nós mesmos. Eu sou bom, eu sou legal, eu sou humilde. Meus irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu me converti com 15 anos de idade, não queria me converter. Eu queria ser jogador de futebol. Quem não queria, né? Os homens, a maioria. E eu não queria, era uma resistência muito grande, não queria ser crente. Teve um dia, a soberania de Deus disse: não, agora você é meu. E me visitou e me trouxe para a presença dele. E meus irmãos, e com 15 anos de idade passei a servir ao Senhor, ler Bíblia, orar. Não tinha seminário, a minha igreja não permitia fazer seminário, não permitia ler literaturas que não fosse da própria denominação. Mas eu amava, eu lia a Bíblia, relia a Bíblia, eu ia entendendo pela fé, pela graça e pela misericórdia de Deus. Ia pregando a palavra com 17, 18 anos, já estava pregando a palavra. E namorada, e aparecia namorada, uma irmãzinha abençoada, duas, e eu disse: não quero, porque não é essa que eu quero, e eu só quero uma, porque eu sei que Deus tem ministério para a minha vida. E você que é jovem, meu irmão, não fique brincando com isso. Namoro é coisa séria, relacionamento é coisa séria. E até que fim me casei. Eu estou contando rápido porque eu quero dar um testemunho aos irmãos. E me casei com a esposa, minha esposa Sueli, e vamos fazer 26 anos de casado esse mês, se Deus permitir. E fui levantado diácono, ungido, que é o presbítero, depois ordenado a pastor com 35 anos. E meus irmãos, e eu, e algumas pessoas da nossa denominação, porque eram muitas denominações aqui na Paraíba, são muitas, e participei da criação de quase todas elas, evangelizando, reformando, construindo, pintando, fazendo tudo. Aí, algumas pessoas que não iam muito comigo, né, porque sempre tem aqueles que, né, não vai muito com você. Tem uns que amam você de graça, né? Tem outros que não vai muito com sua cara. Aí ele diz assim: Geraldo, ele é muito arrogante, ele é presunçoso. E meus irmãos, eu não aceitava isso, doía em mim. Quando eu ouvia das pessoas, alguém chegava para mim e dizia: ele é arrogante, ele é presunçoso. Meus irmãos, eu tive que chegar aos 48 anos de idade, sair da denominação, chegar na UBPC, para poder entender que eu era muito pior do que eles falavam. Eu era arrogante, eu era presunçoso. Sabe o que é arrogância, meus irmãos? Que é a pior delas, arrogância religiosa. Você é melhor do que os outros crentes. Você desde os 15 anos está servindo ao Senhor, fazendo tudo certinho. Você se torna uma pessoa arrogante, religiosa, e isso é terrível. Você se separa, você não quer estar junto, você se acha superior, você se acha melhor do que os outros crentes. Então o Senhor me visitou, meus irmãos, esses dias, e eu confessei em lágrimas diante do Senhor: Senhor, eu sou arrogante, eu sou presunçoso, eu não sou nada mesmo, Senhor, eu sou ruim mesmo. Porque, meus irmãos, para se pregar o Evangelho, você não pode ter essa arrogância religiosa. Você tem que amar o pecador, você tem que amar o seu próximo, tem que amar a Deus. Como é que eu vou amar meu próximo que eu vejo, dizendo que amo a Deus que não vejo, e não amo o meu próximo que eu vejo, que eu posso tocá-lo? Então, meus irmãos, o Senhor me libertou,
e essa luta é diária, é constante, é todos os dias. Hoje eu sei que até o dia que o Senhor me levar, eu vou estar lutando contra essa arrogância religiosa, que nos separa, que nos divide, que nos impede, meus irmãos, de ouvir uma palavra de outra denominação, de outro ministério. É algo terrível. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui rápido. E chegou a Derbe e encontra Timóteo. Meus irmãos, ele ficou maravilhado, o testemunho, os irmãos deram o testemunho de Timóteo. Aí Paulo disse: eu tenho que levar esse menino comigo, esse jovem comigo. Mas sendo que o pai de Timóteo era grego, a mãe era judia, mas o pai era grego. Aí, o que acontecia? Havia uma luta muito grande, os judeus que se convertiam, os judaizantes, eles se levantavam contra a graça, né? Com a salvação pela graça, mediante a fé, tem que ter obras, tem que guardar o sábado, tem que ser circuncidado. Aí olha, para que Paulo, meus irmãos, para que a palavra de Deus não tivesse impedimento, ali na Ásia, aonde eles iam levar a nova orientação do concílio de Jerusalém, sabe o que é que Paulo faz com Timóteo? Circuncida Timóteo, mesmo sabendo que não precisava. E Timóteo sabia disso, Timóteo tinha certeza da graça, ele era salvo pela graça, ele era salvo mediante a fé, ele era salvo porque Jesus pagou o preço, ele não precisava ser circuncidado, mas o pai dele era grego, os judeus iam saber, e eles conferiam se o homem que estava ali com eles era circuncidado. E Paulo, meus irmãos, para que a palavra de Deus não encontrasse nenhuma dificuldade, circuncidou Timóteo. Timóteo, olha que coisa linda, Timóteo se permitiu ser circuncidado aos 16, 17 anos de idade, por amor ao Evangelho, mesmo sabendo que não precisava, mas por amor à pregação do Evangelho, para que a graça chegasse até a todos os seus irmãos judeus, ele circuncidou. E Paulo circuncida Timóteo, e segue, meus irmãos, o seu caminho, e nós vamos ver agora, nós acabamos de falar sobre a seriedade do Evangelho, pregar o Evangelho, a seriedade, a renúncia. Timóteo foi circuncidado, Paulo rompeu com Barnabé. Meus irmãos, pregar o Evangelho exige de nós renúncia, é muito sério, porque é salvação, é vida ou morte, e não é vida ou morte da carne, do corpo, é vida ou morte da alma. Aí, meus irmãos, ele segue em frente, e nós vamos ver agora a soberania de Deus na salvação do homem. Olha o versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, olha só, Paulo, Silas e Timóteo, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como pode? O Espírito Santo os impediu. Imagina aí, missionário Paulo, pregador do Evangelho, Timóteo na flor da idade, querendo anunciar o Evangelho, Silas, e o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na Ásia. É a soberania de Deus, algo difícil de compreensão. E os irmãos vão entender, meus irmãos, que a soberania de Deus, mais na frente nós vamos falar sobre a importância da oração, e os irmãos vão ver que nós só entendemos, eu acho que nem entendemos, tem a soberania de Deus, eu acho que a gente nem vai entender, mas vai obedecer. Nós só vamos obedecer à soberania de Deus na nossa vida, quando nós tivermos uma vida de oração, porque a soberania de Deus não é nem para ser entendida, é para ser obedecida. O Espírito Santo impediu, meus irmãos, de Paulo, Silas e Timóteo pregar o Evangelho na Frígia e na Galácia. Que coisa estranha, é a soberania de Deus. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Paulo disse: nós vamos para Bitínia, agora vamos pregar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Que coisa estranha. É a soberania de Deus. Deus está no controle do universo. Deus está no controle, meus irmãos, da obra missionária. Deus está no controle da nossa salvação. Deus está no controle da nossa vida. E como compreender isso, meus irmãos? Aí, queria ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu.
Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, lhe clamava, pedia socorro, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, nos socorra. Então o Senhor começa a mostrar a Paulo: Paulo, ó, porque eu não permiti vocês pregar na Frígia e na Galácia, olha, porque eu não permiti vocês irem para a Bitínia. Quando Paulo acordou, Paulo disse: agora eu sei, agora eu compreendo, ou eu vou obedecer à vontade soberana de Deus. Porque, meus irmãos, nós temos que obedecer, mesmo sem entender, nós temos que obedecer à soberania de Deus. Nós temos que aceitar a soberania de Deus, mesmo sem entender, nós temos que aceitá-la e obedecê-la. E os irmãos vão entender que só através da oração você vai aceitar a soberania de Deus e obedecer. Jesus no Getsemane nos deu esse exemplo, não foi? Jesus entendia a soberania do Pai, Jesus aceitava a soberania do Pai, Jesus obedecia, tudo o que ele fazia era obedecendo o que estava escrito sobre ele. Mas ele foi para o Getsemane, orou. Quando ele voltou da primeira oração, os discípulos estavam dormindo. Acordou os discípulos, voltou a orar, segunda vez orou, que os discípulos adormeceram. Voltou a terceira vez a orar, quando voltou os discípulos estavam dormindo. Porque, meus irmãos, Jesus nos ensina, não que ele precisasse, mas ele nos ensina que para você aceitar a soberania de Deus e obedecer à soberania de Deus, você tem que orar. E você tem que orar até você aceitar, porque Deus não vai mudar, porque a vontade de Deus é imutável. Aí Paulo entendeu que Deus queria que eles fossem para onde? Desce a Macedônia, um varão clamando, gritando por socorro: desce a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, no versículo 10, procuramos partir para a Macedônia. Olha só, ele aceitou, ele obedeceu à soberania de Deus, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Olha só o versículo 11: e navegando de Troade, fomos correndo. Que expressão interessante, né? Aqui diz como? Fomos em linha reta. Olha só, fomos em linha reta. Na minha tradução é fomos correndo, sem olhar de lado, sem parar no caminho, sem se enganchar. Porque quando Deus nos manda fazer algo, meus irmãos, nós temos que aceitar e obedecer logo, em linha reta, em caminho reto. Como diz a minha tradução, fomos correndo à pressa. Versículo 12, dali para Filipos. Veja, meus irmãos, onde eles chegaram. Chegaram em Filipos. Os irmãos, quando eu falo que chegaram na cidade de Filipos, na Macedônia, o que é que os irmãos entendem dessa cidade? Lembra o que dos irmãos? Paulo escreveu uma carta à igreja dos Filipenses, mas essa igreja, na segunda viagem missionária, essa igreja ainda não existia. Mas os irmãos vão ver, meus irmãos, que essa igreja, ela foi formada na segunda viagem missionária de Paulo, porque ele aceitou a soberania de Deus, porque ele obedeceu a soberania de Deus, porque Paulo não estava disposto a fazer o que estava no seu coração, mas ele estava disposto a fazer o que estava no coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E dali para Filipos, que é a primeira cidade, e estivemos da Macedônia, estivemos ali alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado, saímos para as portas da beira do rio. Antes de eu entrar aqui, meus irmãos, sobre a importância da oração, eu vou fazer uma citação que os pastores aqui gostam de citar, sempre cito, e eu vou fazer uma para que eu não fique diferente. Sobre a soberania de Deus, o pastor, meus irmãos, teólogo americano, R.C. Sproul,
um pastor americano muito, muito usado por Deus. Inclusive tem um livro dele, Teologia Sistemática, em casa, que eu ganhei da minha querida irmã de sangue, Antônia. Ele diz assim: em um universo governado por Deus, não há coincidência. Se Deus está governando o universo, não há coincidência, meu irmão. Deus está no governo de tudo, é a soberania dele, Ele está no controle de todas as coisas, e Deus estava no controle, principalmente quando se diz sobre salvar. Quando é para salvar a alma do homem, Deus, Ele toma as rédeas, Deus toma o controle, Ele não terceiriza a sua salvação para ninguém. Ele mesmo desceu da glória e morreu no seu lugar. Ele não terceiriza sua salvação. Aí, meus irmãos, no versículo 13, ele chega em Filipos, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Meus irmãos, eles procuravam um lugar para oração. Hoje, você procurou um lugar para oração? Tá fácil, né? Procurei, pastor, 7h30 eu estava aqui na UBPC. Meus irmãos, eles procuravam um lugar para oração. Eles não sabiam o que estava por vir. Eles não tinham um encontro ainda com Lídia. Eles não tinham tido um encontro com uma jovem endemoniada que tinha um espírito de adivinhação. Eles ainda não tinham, meus irmãos, sido presos na masmorra lá de Filipos pelo carcereiro. E mesmo assim eles procuravam um lugar para oração, porque nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos orar, meus irmãos, mesmo que não tivemos, você não está passando por lutas, você está passando um momento bom, ore. Está passando por lutas, ore. Meus irmãos, nós devemos orar em todo o tempo. E interessante, meus irmãos, no capítulo 9, na conversão de Saulo, quando Jesus fala para Ananias que ele fosse aonde Saulo estava, na rua chamada direita, no versículo 11, e disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, que era chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Paulo, meus irmãos, Saulo, assim que se converteu, ele era fariseu, ele costumava orar a Deus, ele fazia longas orações, e quando ele se converteu, se rendeu ao Senhor Jesus, quando o Senhor manda Ananias ir lá onde ele estava, a referência que o Senhor deu, disse assim, ó, ele vai estar fazendo o quê? Assistindo Netflix. Foi? Não, ele vai estar, porque Saulo, desde o dia que ele se converteu, ele entendia a necessidade de orar. Paulo tinha uma vida de oração. E meus irmãos, e nós precisamos entender que precisamos ter uma vida de oração. No versículo 13, procurava um lugar para orar, procure um lugar para orar. Tem muita gente agora na internet, você não precisa de igreja, você não precisa de ir para um templo, você não precisa se reunir, você me assistindo no YouTube, me assistindo no Instagram já basta, fazendo pix para mim já basta, dando o seu like, né, já basta. Não, meu irmão, procure um lugar para orar, tenha uma vida de oração, venha à igreja. A casa do meu pai, Jesus falou, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Então a nossa vida como templo, como a casa de Deus, meus irmãos, tem que ser uma vida de oração, e procurava um lugar para orar. E no versículo 14, diz que eles procuravam um lugar para oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha só, não havia sinagoga em Filipos, então foram para fora da cidade, procurando, vai que tenha uma sinagoga, uma tenda onde os judeus sejam reunidos, e realmente havia mulheres reunidas junto do rio. E meus irmãos, e no 14 diz assim, ó, versículo 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, era uma mulher que dá a entender que ela era rica, porque quem vendia púrpura era uma cor, era um tecido muito caro, era tecido da realeza, era uma mulher que tinha posse, tinha condições financeiras, e ela era pagã, da cidade de Tiatira, ela não era judia,
mas ela estava reunida com as mulheres judias. Elas estavam ali servindo a Deus, orando junto ao rio. E meus irmãos, mas ela não tinha tido uma experiência de salvação ainda em Cristo. E a Bíblia diz que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Meu irmão, salvação é isso. Salvação não é frequentar a igreja. Salvação é quando Deus abre o seu coração. Quando Deus rasga, como o profeta falou, não rasguem as vossas vestes, rasguem os vossos corações. Porque salvação, meus irmãos, é quando Deus rasga. Ninguém queria ser salvo. Quem queria, meu irmão? Quem queria nascer de novo? Quem queria deixar o mundo? Quem queria deixar a nossa vida, nossos planos, projetos? Salvação, meus irmãos, é quando Deus abre o nosso coração e Ele coloca dentro do nosso coração a sua palavra. E a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 15, olha só: depois que foi batizada, ela e a sua casa. Veja como aconteceu, meus irmãos, a conversão de Lídia. Deus abriu o coração dela, colocou a palavra no seu coração, e o Espírito Santo convenceu toda a sua casa. Meus irmãos, quantos de nós aqui, quantos anos servindo ao Senhor, e nem todos da nossa família foram salvos. Muitos irmãos estão aqui há anos, e às vezes o lar ainda é incompleto, mas é a soberania de Deus. Deus salvou Lídia e toda a sua casa. O carcereiro, Deus salvou o carcereiro e toda a sua casa. É a soberania de Deus. Meus irmãos, mas quem foi o primeiro a se converter na sua casa? A primeira a se converter na casa de Lídia foi Lídia. A primeira pessoa a se converter na casa do carcereiro foi quem? O carcereiro. Quem foi a primeira pessoa a se converter na sua casa? Que privilégio! A primeira pessoa que Deus abriu o coração, que fez você compreender, meus irmãos, esse plano extraordinário de salvação, de vida eterna. Você é um privilegiado. Você, meus irmãos, é bem-aventurado. Então, o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Valorizar esse chamado. Você foi o primeiro, então você vai orar, você vai testemunhar, e você vai esperar, meus irmãos, na graça de Deus. Você vai confiar na graça, você vai descansar na soberania de Deus, mas jamais você vai desistir da salvação da sua casa e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16, eu vou correr um pouquinho, porque eu pensava que eu ia falar bem pouquinho, mas o negócio está fluindo. E aí, o versículo 16: e aconteceu que indo nós à oração, meus irmãos, depois que a casa, Lídia e toda a sua casa se converteu e foram batizados, Paulo, Silas e Timóteo, eles iam à oração. E quando eles iam no caminho, meus irmãos, uma jovem endemoniada com espírito de adivinhação, que os homens daquela cidade, ela era serva, era escrava de alguns homens, porque eles tinham lucro nas adivinhações daquela mulher, mas era um espírito maligno. E meus irmãos, e por muitos dias, essa mulher elogiava, podemos dizer assim, aqueles homens de Deus. No versículo 17, esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos judeus Altíssimo. Ela mentiu? Ela mentiu? Não. Meus irmãos, o inimigo lá na tentação no deserto, quando ele citou versículos das escrituras para Jesus, ele mentiu? Não, não mentiu. E essa mulher aqui, endemoniada, ela não estava mentindo, mas sabe o que é que ela não queria? Sabe o que é que o Espírito não queria? Não ser perturbado, não ser incomodado. E meus irmãos, e às vezes nós precisamos ser incomodados, né? O pastor Jamerson pregou aqui na escola dominical. Às vezes quando está tudo em paz, muito calmo, muito tranquilo, nós não buscamos ao Senhor como é para buscar, não servimos ao Senhor como é para servir. Então ele não queria ser perturbado.
Mas aí Paulo se perturbou. Ela foi repetindo, elogiando, e Paulo se perturbou, e Paulo repreendeu, meus irmãos, aquele espírito de adivinhação, e aquela jovem foi liberta, e aqueles homens que lucravam com a adivinhação daquela jovem, levou eles até o tribunal, até as autoridades, e disseram, no versículo 20, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Meus irmãos, Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Mas por que Paulo não se lembrou disso? Por que ele não se lembrou disso? Ele tinha evitado, meus irmãos, uma pisa. Ele tinha evitado uma pisa, uma prisão. Mas Deus fez, meus irmãos, Paulo não se lembrar que ele era um cidadão romano. Porque se ele dissesse que era um cidadão romano, com certeza eles nem seriam presos, não seriam açoitados. Mas aí, meus irmãos, é a soberania de Deus. Porque Deus, meus irmãos, queria salvar, sabe quem? Um homem que estava lá no cárcere, um homem que achava que não precisava de salvação. Você está se identificando ou não? Você achava que precisava de salvação? Nós não achávamos que precisava de salvação. E meus irmãos, lembra da visão que Deus deu a Paulo à noite? Um varão da Macedônia, e que lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo e Silas, sendo cidadãos romanos, não exigiram nada, ficaram quietos, e foram açoitados com varas, e foram presos, meus irmãos, levados para o cárcere interior, entregaram eles ao carcereiro, no versículo 23, o versículo 24, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Meus irmãos, eles podiam ter evitado aquilo, mas nem passou pela mente deles, porque era a vontade de Deus. Eles tinham que ir até o carcereiro, meus irmãos. Deus levou Paulo e Silas até o carcereiro, mesmo sendo açoitados, apanhando, mesmo sofrendo, mas eles foram até o carcereiro, e perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Descansavam, oravam, murmuravam? Não, oravam e cantavam hinos a Deus. Mais uma vez, não tem luta, ora, tem luta, ora e canta louvores. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, porque realmente ia ser sentença de morte para ele, cuidando que os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, porque aquele homem agora, aquele que não achava que precisava de salvação, aquele que não achava que precisava de ajuda, agora ele está precisando de salvação, agora ele está precisando de ajuda, e o nosso Deus soberano levou Paulo e Silas até ele. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, aquele alicerce, meus irmãos, não só tremulou a terra, as pedras, as cadeias, mas tremulou principalmente o coração daquele homem duro. Imagina o coração de um homem carcereiro romano. Era um coração duro, impiedoso, mas o maior terremoto foi o que o Espírito Santo provocou no coração daquele homem, e ele todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Meus irmãos, e Paulo apresenta agora a fé, apresenta a graça, apresenta o Senhor Jesus, a graça no Senhor Jesus, no nome de Jesus. Paulo não apresenta uma religião, Paulo não apresentou a ele mais uma religião, usos e costumes, guarde o sábado, faça isso, não coma aquilo. Não, eles apresentaram a Cristo, eles apresentaram a fé genuína, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa.
e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus, toda a família do carcereiro. Nós vamos até aqui, toda a família de Lídia, toda a família do carcereiro. Meu irmão, eu quero que você saia daqui dizendo: Senhor, eu não preciso entender a tua soberania, eu só preciso aceitar e obedecer. E a soberania de Deus, meus irmãos, me estremecia, a soberania de Deus me assustava, mas hoje a soberania de Deus traz descanso para a minha alma. Amém? Esta é a palavra que o Senhor separou para o nosso coração nesta noite.